vocês já entenderam quem que é a avieira, como é que está a produção dessa avieira, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas de produção. Então, um dos sistemas mais antigos de cultivo, né, onde começou, é o sistema de fundo. Por quê? Porque o animal está no fundo, então o pessoal começou a enjaular o animal no fundo, porque ele nada, né, então precisa enjaular ele, para poder cultivar. Existe o sistema de extração em áreas de reserva extrativista, né, onde daí faz com aquela draga, e até é um semicultivo, não chega a ser um cultivo, porque o que eles fazem? Eles pegam o animal de outra área, colocam numa área, né, plantam eles lá no fundo, deixa crescer e depois raspa o fundo e tira. Então isso é um semicultivo, não chega a ser um cultivo propriamente dito. Então esse aqui é em caixas, né, que ficam no fundo, no substrato. Eu tenho experiência, alguns maricultores lá atrás, com esse sistema de fundo, e o resultado é muito bom. Não foi bom. Ó, tá vendo? Então nem todas as espécies se adaptam, né? Isso é uma informação... Também não deu certo, não. E vocês fizeram com que estrutura? Botaram o que no fundo? Esses PVCs, aquela tela plástica, né? Aquela tela plástica e fixado no fundo. Direto no substrato? E direto no solo. Mas o animal não desenvolveu. Assim, morreu, não chegou a morrer, mas para desenvolver... O crescimento é lento. Então, esse é outro ponto quando a gente fala, porque, na verdade, quando tu cultiva, tu quer dar a melhor condição para ele crescer rápido, né? E qual que é a melhor condição para ele crescer rápido? Ele está num lugar que ele está recebendo comida direto. Comida, comida, comida. E no fundo, só o fundo já não deixa vir a comida, né? Depois vocês vão ver o que é a comida dele, né? Mas o fundo já te limita um lado. E quando tu deixa ele na coluna d'água, ele recebe por cima, pelo lado, pelo outro lado e por baixo. Né? Então está circulando a água. No fundo, essa água não está circulando, ela está passando, né? Então já também isso pode ser uma coisa que a avieira a nossa espécie não se desenvolveu, né? E aí o mais utilizado então é o suspenso flutuante, que a gente chama de long line em inglês ou espinhel em português, né? Que é um cabo com flutuadores sustentando. Aí tem diferentes modelos, né? Esse aqui é um long line de superfície. O que é de superfície? O cabo principal está na linha d'água, está na superfície. Alguns locais utilizam esse sistema, só que eles amarram o petrecho, que é a lanterna, mais para baixo. E aí tem o long line submerso, que o cabo principal está lá embaixo, né? Essa foto é de São Paulo. E a outra era de Santa Catarina. Então aqui tem um esquema, um desenho, né, de como é que funcionam os dois tipos de espinhéis, né? Então, o de superfície, com os petrechos de cultivo pendurados na linha, aí eles o que fazem para ver, eles aumentam esse cabo para deixá-lo um pouquinho mais para baixo. Né? Esse aqui é um desenho para ostra. E aí, o long line submerso, ou a gente chama de meia água, então a linha mãe fica embaixo, com flutuadores entre eles, e os marcatórios que sustentam essa estrutura toda, certo? O que você está... Vou fazer um paralelo, Simone. A gente tem o mais comum aqui na região é o cimo de superfície e os nossos submersos, eles geralmente não têm essas boias na linha d'água. Sim. Né? A estrutura de flutuação está sempre na meia água, não na linha. Na linha d'água, às vezes a gente tem uma boia ou outra para fazer marcação. E aí, geralmente, a gente tem, as boias são de 30, 20 litros, né? 33, a maioria com aquela boia lancheira, né? Que parece uma pochetinha. E poucos cultivos têm boias maiores, que é, por exemplo, o do Gabriel, do Pouso da Cajaíba. Tem mais estilo das boias de Santa Catarina, que são aquelas mais parrudas, de 90, 200 litros, que você comporta 2 espinhéis de uma vez só. Aí faz o duplo. Então são outras modalidades, né? O duplo é quando bota 2 cabos, né, na mesma estrutura, com flutuadores amarrados um de cada lado. Então essa profundidade aqui também pode variar, né, a profundidade desse long line, porque vai depender muito dessa profundidade total até o substrato. A via de regra é que a gente deixe pelo menos 1 metro aqui do fundo, né? Não botar mais baixo do que 1 metro, porque aí a gente quer toda essa circulação, né? Porque se for para o fundo vai pegar sedimento, vai pegar predador, vai pegar um monte de coisa. Então a via de regra é deixar 1 metro aqui nessa profundidade. Só deixa eu Pode?
Então, e outro ponto importante é que essa profundidade, essa distância entre a lanterna, caixa, o que for, é importante, às vezes, que seja muito maior que 1 metro pela circulação de água para carregar os sedimentos das lanternas, para evitar de que se acumule sedimento. A utilização desses longlines submersos começou para colocar os sistemas de cultivos em locais que tivesse efeito de ondas, porque eles são muito mais resistentes para ondulações. Então as ondas passam e não ficam movimentando a estrutura toda de cultivo. Então esse é um dos motivos de utilizar esse tipo de sistema onde tem muita força de ondas, né? Ou dar aquela testada e negócio. Esse é o sistema mais mais utilizado. E outro ponto importante é que quando os sistemas são utilizados de superfície, tem muito mais fixação de organismos incrustantes, ou seja, aquelas ostrinhas e que a craca, né, se gruda nas boias, né, que tem sistemas de superfície. Aqui eu tenho visto que não tem uma incidência tão grande, mas em Santa Catarina e em Paraná, tem meses ali que as boias ficam brancas de cracas, as outras, você não reconhece as vieiras em Santa Catarina, não são como essas vieiras aqui que você vê que a vieira bonita, limpinha, que dá para reconhecer. Em Santa Catarina é uma bola de bichos, né? Porque parece uma vieira, se você não tem certeza. Se você abre, aí é uma vieira. Mas por fora é cheio de ostra, etc. Isso por quê? Porque os sistemas são todos de superfície. E todos esses bichinhos que vão se fixar nas conchas ocorrem nesse primeiro metro, 2 metros de profundidade, que é onde tem mais luz e mais alimento. Então, esse sistema aqui permite, então, produzir também vieiras, né, com menos incrustantes, só que tem menos comida também. Então, tem esses dois problemas. E outro fator importante, só para deixar claro, é a questão da temperatura, né? Então, a incidência, a radiação solar aqui vai afetar essa temperatura dessa primeira camada, né? E quando tu tem um longline com maior profundidade, tu já vai ter influência de temperatura de correntes, né? E aí vem a ressurgência, vem a própria corrente que vem com aquela temperatura, mas tu perde o efeito da radiação. Por quê? Porque a radiação, ela não vai, o calor da radiação não vai penetrar mais do que 1 metro, dependendo da transparência da água, né? Ela não vai penetrar mais do que 1 metro na coluna d'água. O que acontece aqui é que, apesar de ser usado de superfície, a alça da lanterna é bem mais comprida e acaba jogando ela para o fundo. Isso. Não, acho importante que essa distância do fundo, acho que depende muito do substrato também. Sim. Tive esse tipo de problema. Eu deixava 1 metro, quando eu subia a lanterna, os últimos 2 pisos parecia que elas tinham enterrado na lama. E não encostava no fundo. Sim. Então, na minha área, eu tenho que trabalhar com 2 metros na maré seca. Sim, Senão, a maré mesmo faz aquela lama, o substrato sobe e ela sufoca. Sim, é a história da receita do bolo, né? Então, o que se utiliza como referência é 1 metro. Mas tem casos e casos, né? Então, no teu caso, e isso é muito importante, acho que a coisa mais importante do curso, né, que a gente tem que levar é que tudo que está sendo apresentado precisa ser testado no local. Não dá para pegar e entregar o pacote pronto, né? Precisa testar. Ele já descobriu que para ele o que funcionou é 2 metros, né? Então, e essa questão, a gente fica, não tem tanta importância, qual a profundidade? Não, é importante, porque onde é que a gente consegue crescer a nossa produção aqui? Né? Em área, que aí tu tem a demarcação da tua área registrada no Ministério, e em coluna d'água. Então, se uma área tem 5 metros, eu não consigo colocar uma lanterna de 10 pisos. Eu só consigo colocar uma lanterna, sei lá, de 5 pisos, 6 pisos, se eu vou botar lá mais para baixo. Agora, se eu tenho uma área de 20 metros, eu vou ganhar, porque todo mundo vai ter a mesma área, né? A referência está em 1 hectare, é 2 hectares, né? 2 hectares de área. Né? Então, aí onde é que eu consigo crescer? Se eu tenho profundidade, eu posso crescer minha produção em tamanho da minha lanterna. Claro que isso vai levar a outros gastos, né? Porque puxar uma lanterna de 10 metros da água não é fácil, né? Então, mas isso é muito importante, o comentário que ele fez. Você vai ver aqui, não te assuste, mas tem áreas que você vai ver boia
tem 1,5 metro de profundidade. Ó. Mas não tem nada, é cultivo de boia. Sim. É fazenda de proteção. Sim. Bom, então o que eu falei, né? 10 metros de corda, uma corda pesada, cheia, né, de vieira dentro, a gente vai precisar de uma grua, né? Porque tu não vai conseguir levantar ela no muque, né? Ou desenvolve uma hérnia, ou tu vai ficar crossfit daqueles, né? Mas... vocês estão rindo, mas eu tenho 2 relatos de casos de pessoas que desenvolveram hérnia por levantar lanterna pesada, né? E esse foi um dos parâmetros que se desenvolveu o coletor de mexilhão de 1 metro, né? Então, antes ele era de 2, né? Ele foi para 1,5 metro, agora ele é 1 metro, né? De coletor de mexilhão. Bom, então, petrechos de cultivo, essa palavra difícil, alguém já tinha ouvido falar nessa palavra? Não, eu estou falando porque o que acontece? Na literatura, a gente tem muito trabalho que usa essa palavra. Então, eu pensei, vou trazer, porque o pessoal vai lá começar a ler, querer estudar e se informar, e vai ver o que é esse negócio que estão falando, né? Então, petrecho de cultivo nada mais é do que a nossa lanterna, né? O nosso local onde a gente coloca, pode ser a caixa, né? A caixa que tu desenvolveu é o petrecho de cultivo, né? Então, para vocês conhecerem. A gente usa muito a palavra para pesca. Como? Petrecho de pesca. Petrecho de pesca. É comum. Então assim vocês já estão conhecendo, né? Estrutura de cultivo, né? Mas é o petrecho de cultivo, né? Então, esse sistema aqui, isso aqui eu trouxe para vocês porque isso aqui é da FAO. A FAO, ela é referência mundial para protocolos de cultivo de moluscos, né? Eu fiz questão de trazer essa foto feia e velha. Mas esse sistema, apesar de estar aqui, ele é mais utilizado para ostra perlífera. Porque, imagina, tu vai colocar, um pacotinho, né, uma bolsinha, tu vai colocar de 1 a 2 animais aqui dentro, e aí isso aqui é amarrado na coluna d'água, né? Então, toda uma produção com esse sistema seria muito caro, né? Apesar de que o animal está ali dentro. Mas a vieira, ela precisa de espaço, né? Porque ela precisa abrir, né? E ela quer se mexer, é um passarinho na gaiola, né? Então, aqui é muito mais ergonômico para ela, né? Ela poder nadar. E aquele sistema chama Pernet. Ele é um triângulo, a gente trouxe, depois vai mostrar para vocês. Ele veio junto com aquele pacote que eu falei lá do Japão, ele veio aquele sistema para usar na fase inicial, quando o animal ainda é pequenininho, e depois na fase quando o animal é maior, já adulto, a lanterna, certo? Esse é o pacote que veio para o cultivo de vieiras. Então tem aqui uma foto cedida pelo Gui. Lembra da tua foto? Eu te pedi faz uns 3 anos, uns 4 anos já. Gui, me manda uma foto de cultivo, né? Então, depois a gente vai ver as características importantes para uma lanterna de cultivo lá na prática mesmo, né? É daqui de Ilha Grande? Pela cor da água, né? Então, uma lanterna de 10 metros. E aqui é um outro sistema de cultivo que ele não é muito praticado a nível mundial, ele se concentra mais na China, né? A China está desenvolvendo muito esse sistema, que é uma corda onde tu faz um furinho nessa aurícula, na orelhinha, que a gente chama da vieira, e passa um pedacinho de plástico é tipo um anzol, né? Que ele tem aquela pontinha que entra e não sai mais, é como se fosse um anzol nas 2 laterais, e aí essa pecinha daqui segura, sustenta as 2 vieiras, e isso passa dentro daquele cabo. Tu só desenrola o cabo, bota ali dentro e passa, né? Isso começou manual, né? Esse sistema chama ear hanging, né? Que seria pendurado na orelha. E ele tem todo um protocolo de instalação, porque tu não vai botar a semente nesse sistema. Tu põe um animal acima de 5 centímetros, já um animal na fase final de engorda, né? Ele é utilizado mais na fase final, né? Vamos ver se vai rodar. Esse aqui foi um colega que foi para a China. Esse Japão. Japão, desculpa. E trouxe
esse vídeo. Então, tá vendo a máquina? Eles conseguem, 2 pessoas conseguem manejar 20 mil animais por dia, né? Construir cordas. Aí vai colocando ali, ela faz o furinho e aí vai instalando a pecinha, né? Automático, né? Então, aí o rapaz já tá lá esperando para receber a corda e botar dentro da água. Porque qual que é o detalhe importante nesse vídeo? Já tá um tamanho comercial também. É, exatamente. Na verdade, tem 2 detalhes. Viu que a Cris falou? Tamanho comercial. Oi? O clima é importante também. Imagina a gente aqui com esse calor. seco. Isso que eu ia falar, né? Então, não é toda espécie que vai suportar isso, porque tá sem água, tá no seco, né? Bota a nossa vieira ali, tu vai pendurar, você vai ficar um chocalho de concha, né? Não vai. Oi? Mas nesse... E o lugar é muito frio, né? Agora tá frio, já tá refrigerado. Então tudo isso... Mas tem esse politriqueta tubular... como é que a gente chama? É o tubular? Não, como é que é o nome? Tem um nome para isso? É tubular, né? Poliqueta tubular. É o que eu mais... então vê aqui tem outro vídeo que mostra ali o furinho, né? E tem um jatinho de água para não esquentar, porque ela vai esquentar o animal, né? Então sai um jatinho para resfriar e já molhar a vieira no lugar do... Quanto dedo já fica no pendurão nessa corda, né? E aí essa pecinha, tá vendo essa pecinha que eu falei, a pretinha ali, ó, que sai, ó, ela é como anzol, né? Então ela encaixa, faz o furo, encaixa a pecinha, passa nas conchas e passa na corda. Mas é interessante, né? Vale a pena pensar. E aí o outro sistema de cultivo que eu quis trazer para cá hoje chama cultivo multitrófico, né? Que palavra feia é essa, professora, né? Que é isso, multitrófico, né? Então, trófico, a cadeia trófica, né? Da onde veio a palavra multitrófico, são os diferentes nichos, né? Então, aquela história Oi? É o tubarão que come o peixinho, que o peixinho comeu outro peixe menor, que o peixinho comeu outro menor e que no final comeu a microalga, né? Então a cadeia trófica é isso. Né? A gente come o frango, a gente come a vaca, né? Ou o gado que comeu o pasto e que o pasto cresceu do solo. Então essa é a cadeia trófica. E o multitrófico, então, é pegar animais de diferentes características, né? Que vão aproveitar todo o espaço da melhor forma possível, né? Nesse exemplo aqui, então, seria as vieiras, com o professor Pancho, 2009. As macroalgas, isso aqui tá errado, essa macroalga, não é essa, eu sei porque eu botei essa foto que eu não consegui uma outra foto, mas é a laminária, que é uma alga marrom, naquela forma tipo um peinado, assim, um pente. E esse peixe feio... Mas o black cod é a curvina, não é a curvina? Não. Bacalhau, isso é tipo um bacalhau, né? Então, qual que é a ideia disso, né? Tem várias controvérsias sobre o cultivo multitrófico, né? Quando a gente fala em produção, tem que ser viável economicamente, né? E tudo que envolve cultivo de mais de uma espécie, tu vai ter que ter um processo produtivo da alga, o processo produtivo do peixe e o processo produtivo do molusco. Então, isso já te complica a produção. Mas, por outro lado, é muito interessante porque a alga está usando, né, as sobras que tem aqui nesse meio, os nutrientes que tem no meio, né? O peixe pode ser um peixe com alto valor comercial. Provavelmente, tu vai ter que alimentar esse peixe com alto valor comercial, né? Porque ele vai estar confinado, né? E o molusco está aproveitando as sobras dos peixes, né? E todos esses nutrientes que tem aqui que vão formar microalgas, né? Então acaba criando um ecossistema que ele fica balanceado. E essa é a ideia do cultivo multitrófico, né? Em escalas grandes, ainda não tem um exemplo que a gente possa usar para dizer que é viável economicamente. Em escalas pequenas, existem algumas iniciativas. Mas eu acho que frente às mudanças do clima, frente à questão da diversificação da produção, é interessante a gente ter isso aqui guardado junto com a gente e pensar nessa ideia. Na né? agricultura a gente tem alga, vieira e peixe. Ó,
Tá vendo? Ó, aqui, ó, na casa. Na casa tem um exemplo. Né? Então, é uma forma muito interessante, é um sistema de produção muito interessante que talvez não traga retorno a curto prazo, mas ele pode trazer retorno a longo prazo. Só que existem muitas etapas ainda a serem vencidas para tornar isso economicamente viável. Eu queria comentar que na China, por exemplo, eles fazem isso sem chamar ele de cultivo multitrófico e fazem muito antes de surgir o conceito, porque muitos dos cultivos são feitos de forma familiar, então tem as famílias, cada família tem uma área de cultivo pequena, né? Então alguns estão produzindo peixe, outros produzem macroalgas, outros produzem pepino do mar, outros estão produzindo moluscos, e todos estão na mesma região. Então eles se autobalancearam em que bicho dava melhor aqui nesse canto aqui, nesse outro canto lá, porque a baía de cultivo, se você olhar no satélite, tem uma boia colada do lado de outra, né? Então, são retos metro quadrado. Então, assim, tem a distribuição deles, não é nesse... Esse é um modelo de cultivo multitrófico, né? Onde está todo mundo no mesmo espaço. Mas existem outros modelos que tu ocupa, por exemplo, pega uma corrente, então tu põe o peixe no começo da corrente e aí as algas e os moluscos na sequência, né? Então, esse é o sistema que tem na China. Se tu for olhar no mapa, tu consegue identificar. Tem alguns artigos que mostram isso, né? Gui, pode falar. Eu só ia perguntar, essa estrutura, tanto as algas quanto as lanternas, elas estão dentro do tanque? Não. Então, o tanque de peixe está onde tem a rede lá do lado esquerdo, estão os peixes. Não é junto, não é? Não, é caríssima. Quem nasceu toda essa história por causa da indústria de salmão, que está sempre sendo atacada por causa da sustentabilidade, etc. Então, são maiores investidores para isso acontecer, por isso essas estruturas são impagáveis, né? Então, eles fornecem todo esse material para poder fazer a pesquisa. Esse lugar ficava a umas 6 horas de barco, né, para chegar nesse lugar. A casa que a gente ficava era essa casa flutuante lá, porque não tem nada lá naquele lugar. Mas assim, nível pesquisa ainda. Foi um projeto muito grande no Canadá que durou uns 5 anos. E um detalhe importante, projeto no Canadá geralmente envolve empresa e governo. Não é governo para a empresa, é os dois juntos, cada um entra com uma porcentagem na pesquisa, né? Então isso é uma coisa bem peculiar de lá, interessante, e que o Brasil está começando. A gente teve há 2 anos atrás um edital do FINEP para empresas, né? Tem algumas já... O próprio edital do MPA agora foi um edital para associação, né, que foi um edital bem específico de associação, que é uma coisa interessante. Então, o Brasil está começando a entrar nessa linha, né, de não ser só de instituição do governo para instituição do governo, né? Está começando a entrar outras linhas para desenvolver pesquisa. É meio-dia. Simone, para mim não ficou claro onde que é cultivado o peixe, a alga e o molusco. Por quê? Aonde? O peixe está aqui. O peixe está aqui. Né? Aqui estão ficando as algas intercaladas, ficavam as algas, aqui desmontaram as boias. Essas boias são as boias de cultivo, né? Aí elas ficavam em vários, tinha muito mais boia. Aqui tinha finalizado uma etapa do projeto. Só para ter uma ideia, aqui tem um guincho que não está aqui. Tem um guincho que tem rodas que anda por esse negócio aqui. Para levantar. E puxar com uma maquininha, uma coisa mais linda, né? Mas era intercalado, então macroalgas e moluscos nesse long line. Cada um tem a sua estrutura, tu não vai misturar no mesmo long line macroalga e... O da alga não está aí, a estrutura da alga? Não tá, é só uma simulação, só botei como para... E nem é essa capa ficus alvarez, é a outra, é essa laminária que é uma... E aí eles colocavam outra gaiola de peixe do outro lado. Ficava cercado de peixes e aí os moluscos no meio, etc. Então, assim, existem vários modelos, né? Então, esse é um exemplo, né? Que esse é bem caro e é mais de pesquisa. Existe esse outro na China que é a área, né? As áreas. Então, tem a área de macroalga, a área de molusco, a área de peixe, né? Então, tem outras... E também não necessariamente vai entrar o peixe, pode ser só a alga e o molusco, que eu acho que é uma parceria muito boa, né? Porque o molusco ele está produzindo biodepósitos que também vão mineralizar e também vão subir, vai formar nutriente e que acaba servindo para as macroalgas, serve para as algas, então acaba... A gente ainda é muito bebê nisso, né? A gente ainda precisa desenvolver
né? Vai demorar no mínimo uns 10 anos para chegar no nível de dizer, não, o sistema é assim que funciona, esse é o balanço. Só que aí vem as mudanças do clima, que bagunça tudo que a gente está fazendo, né? Porque toda a dinâmica que a gente conhece... Então, assim, uma coisa muito importante dessa primeira parte da aula, né, que depois a gente vai ver mais para frente, é que o nosso organismo está dentro da água. Então, tudo que está acontecendo aqui na água vai afetar o crescimento desse organismo. E o nosso organismo, para somar, que é a vieira, a gente não dá comida para ela. Ela se alimenta do que tem na água, né? Então, o peixe tu dá comida, né? O peixe está lá, tu sabe o que tu vai dar. A vieira, não. Então, isso é bem importante.